Hoje, neste momento, ocorre uma entrevista coletiva do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Falou há pouco no Rio de Janeiro. Claro que era uma entrevista coletiva que chamava atenção e vinha ganhando destaque nos últimos dias, porque o Jean Paul Prats ainda não tinha falado com a imprensa e a Petrobras, né, foi foco de muita discussão em meio a essas discussões sobre os combustíveis, a alta da gasolina e do etanol provocado por um aumento da tributação ao longo desta semana. E o Jean Paul Prats, claro que foi questionado neste encontro com a imprensa sobre a política de preços da Petrobras, que tem sido alvo de pressões diante de um novo governo. O próprio Partido dos Trabalhadores pressiona ali para uma mudança na forma como a Petrobras precifica e negocia gasolina, diesel, enfim, combustíveis aqui no Brasil, muito baseado na paridade internacional de preços. E o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, destacou que a empresa deve sim mudar a política de preços atual, mas não deve ficar muito distante não da paridade internacional. Segundo o Jean Paul Prats, a fórmula, o cálculo que a Petrobras vai usar para precificar os combustíveis aqui no Brasil vai se basear além da cotação internacional, ou seja, vai usar outros artifícios, atributos para vender o combustível aqui dentro. Ele disse o seguinte: temos uma regra que vamos ter que alterar, não vamos ficar muito distante do processo dentro da paridade internacional. A paridade internacional todo mundo segue, se o preço do petróleo sobe lá fora, alguma coisa vai acontecer dentro do mercado local. Ele, porém, se esquivou sobre detalhes desta mudança e destacou, acrescentou ali que a política de preços é uma questão de governo. Ele criticou a atual política de preço de paridade de importação, que segundo ele só garante ao concorrente uma posição confortável, e colocou então na mesa esse assunto que, claro, a gente vai acompanhar e discutir ao longo dos próximas semanas, dos próximos meses, claro, vai estar em pauta. Mas por que tudo isso está colocado ali para a gente discutir? Porque acima de tudo, a gente tem controle de inflação, preço de combustíveis que são muito sensíveis para o bolso de todo brasileiro, e diante de um lucro estratosférico da Petrobras em 2022, resultado da Petrobras que foi anunciado ontem à noite depois do fechamento dos mercados. Petrobras comunicou um lucro de 188 bilhões de reais. 188 bilhões de reais de lucro ao longo de 2022, um resultado recorde para a estatal, que anunciou a distribuição de dividendos para os sócios de pouco mais de R$2 por ação, totalizando ali distribuição de ganhos, de lucro para quem tem ações da Petrobras, na ordem de 215 bilhões de reais. É claro que esses números chamam a atenção diante do cenário que a gente enfrenta hoje aqui no Brasil, e o presidente Lula hoje comentou o assunto e, claro, distribuiu críticas em relação a esse movimento da Petrobras para tudo quanto foi lá. Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte do futuro do nosso povo e que a gente exportasse derivado de petróleo e não exportar óleo cru como nós estamos exportando. No total, a Petrobras vai distribuir 215 bilhões e 700 milhões de reais referentes a 2022.
mais do que o dobro do que foi pago lá no ano de 2021. E o resultado, é claro, é impulsionado pela alta dos preços do petróleo Brent, né? No ano passado, muito por causa da guerra da Ucrânia, que lá no começo, lá um ano atrás, explodiram, né, os preços da cotação do petróleo no mercado internacional, e a gente já vinha acompanhando isso aqui nos bastidores do poder, esse lucro atrás de lucro aqui da Petrobras no Brasil, com um aumento constante dos combustíveis. A gente chegou a pagar um patamar muito mais alto do que a gente paga hoje, mesmo com a reoneração dos combustíveis nos últimos dias, né? Isso gerou melhor resultado financeiro e ganhos com acordos de coparticipação em campos da seção onerosa da Petrobras, que, repito, teve um lucro de 188 bilhões de reais em 2022. Agora, sobre o preço dos combustíveis, que a gente está acompanhando de perto, hein? Ontem foi só elogiar. Eu dei como exemplo aqui postos que eu abasteço, que nesse primeiro dia da reoneração ontem, né, dia 1º de março, os postos tinham, né, sido contidos ali em relação ao preço anterior, tinham subido 10 centavos, parece que um movimento cauteloso aí de aumento de preços por causa do aumento dos impostos. Ontem à noite já, isso aí já tinha saltado. Em relação ao preço de terça-feira, 50 centavos a gasolina aumentou por litro em relação ao que eu paguei, que eu abasteci o tanque lá no começo da semana. 50 centavos, ou seja, exageros ocorrendo para tudo quanto é lado em relação à gasolina, inclusive com o aumento do etanol também, tá? Alguns postos aumentando o etanol, que não deveria ser reajustado. Afinal, o etanol teve um aumento só de 2 centavos no imposto cobrado nas distribuidoras, que é quase nada chegando na ponta para os consumidores. Claro que o governo federal, o Ministério da Justiça, está atento a esse movimento. A Thaís Provieri tem informações para a gente aqui direto de Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o Ministério da Justiça vai coibir aumentos abusivos no preço dos combustíveis. O anúncio ocorre após a volta da cobrança de parte dos tributos federais para a gasolina e o etanol. Ele participou da abertura da reunião da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A ideia para que não ocorram aumentos indevidos é fortalecer ações dos órgãos de defesa. Serão destinados 15 milhões de reais do Ministério da Justiça para apoiar os PROCONs em todo o país. O recurso será revertido para campanhas e compras de veículos, e as entidades locais terão 5 dias para enviar denúncias à pasta. Informem a Secretaria Nacional do Consumidor a ocorrência de eventuais práticas abusivas, chamado cartel, ou seja, a padronização de preços, ou mesmo na grande discrepância. E agora nós temos uma mudança com uma parcial reoneração da cadeia, mas isso não enseja reajustes abusivos. Outro ponto abordado na Senacom foi a revisão do chamado mínimo existencial, uma renda mínima que serve como reserva e que não pode ser usada para pagar dívidas. Em decreto editado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi estabelecido o valor de R$ 303, o que equivale a 25% do salário mínimo atual. Na prática, esse recurso é o que deve ser garantido ao cidadão por mês para sua subsistência em situações de superendividamento em dívidas de consumo após negociações. Essa deve ser a quantia mínima para pagar despesas básicas como água e luz e não pode ser usado para quitar dívidas. A ideia, segundo Flávio Dino, é que, em diálogo, esse valor seja reajustado. No entanto, ainda não há definição de quanto seria a proposta de aumento. De acordo com o ministro, atualmente há entre 50 e 70 milhões de pessoas superendividadas no país.